Olá, pessoal, tudo bem? Professora Cássia por aqui. Bem, hoje eu resolvi fazer uma aula, né? As pessoas têm me perguntado bastante se tema é a mesma coisa que tese, etc e tal, né? Daí eu resolvi fazer uma aula para mostrar para vocês qual que é a diferença entre tema, tese e argumentos, beleza? Então vamos lá. Bom, quando a gente se inscreve, né, no vestibular, concurso, Enem, seja lá o que for, quando chegamos lá na prova de redação, nós vamos ter um tema, né? Esse tema é a proposta geral. Então, é uma proposta que o seu tema, a sua escrita, as suas ideias devem girar em torno, né? Então, vamos pensar que esse tema é um aspecto macro, tá? E aí, a gente vai ver que o tema ele é fornecido na proposta, né? E vai direcionar a escrita do seu texto. Já a tese é o seu ponto de vista particular, a sua ideia frente ao tema, né? Então, qual que vai ser o seu ponto de vista? É favorável, não é favorável? Enfim, como que você se posiciona frente ao tema que foi dado? Né? Daí eu trouxe alguns exemplos para que vocês verifiquem como que a gente faz isso. Mas antes de a gente fazer isso, eu vou mostrar para vocês, né? A gente está falando de introdução, que a minha introdução, o meu texto, na verdade, ele vai ter aquele aspecto macro, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, e cada uma dessas partes vai ter seu aspecto micro. A introdução ela possui é uma das partes, né, do meu texto, e dentro do seu aspecto micro ela deve apresentar o tema, né, para o corretor saber sobre o que você está falando. Isso deve ser feito logo no primeiro período. No segundo período apresenta-se então o seu posicionamento, né, frente ao tema. E no terceiro período, quais argumentos que você vai utilizar para defender o seu posicionamento? Beleza? E aí eu vou mostrar alguns temas para vocês e como que a gente faz isso na prática. Então vamos lá. Esse é um tema do Enem, né? Publicidade infantil em questão no Brasil. Então, observe, eu tenho esse tema como uma ideia geral. Eu posso pensar por um lado positivo e por um lado negativo. Então, quando eu digo que a publicidade infantil pode ajudar na economia, essa ajuda na economia seria a minha tese, né? Ou, quando eu digo que a publicidade infantil pode ser uma fonte de vários interesses, eu estou vendo isso pelo lado negativo. E para cada um desse lado que eu for, eu preciso aí colocar os meus argumentos. Por exemplo, se eu vou dizer que a publicidade ajuda na economia, eu preciso de duas ideias, né? Eu posso dizer que ela vai influenciar na captação de recursos monetários e que ela vai denotar um ativismo social por parte de uma parcela da população, que no caso são as crianças. Se eu disser que que a minha tese vai ser baseada em interesses, eu posso dizer que precisa haver uma regulamentação de campanhas publicitárias e que também isso leva a um consumismo exacerbado. Professor, eu posso falar as duas coisas, que é tanto um lado quanto o outro? Pode. Então, você pode colocar na sua tese que ela tanto pode ajudar na economia, quanto pode ser uma fonte de interesses. E daí, na hora que você for para apresentar os seus argumentos, você escolhe um de cada lado. Por exemplo, pode dizer que ela influencia na captação, por um lado, e por outro lado, ela faz parte de um consumismo exacerbado, vamos dizer assim. Percebe? Então, tema é uma coisa, tese é outra, e daí nós vamos para os argumentos, que é outro. São outra coisa, tá? É outra coisa. E aí, como que a gente constrói, então, uma introdução desse jeito? Então, observe, isso aqui é uma redação nota 1000 do Enem. O primeiro período apresenta o tema, né? Olha, a publicidade infantil. Tá vendo que já no primeiro período ele já fala sobre a publicidade infantil, movimenta bilhões de dólares e é responsável por considerável aumento no número de vendas de produtos e serviços direcionados às crianças. Agora é a tese, olha.
No Brasil, o debate sobre a publicidade infantil representa uma questão que envolve interesses diversos. Esse aluno aqui optou por falar que a publicidade é algo que não é legal, né? E aí, quais são os argumentos que ele vai utilizar para defender essa tese? Olha, nesse contexto, o governo deve regulamentar a veiculação e o conteúdo de campanhas publicitárias voltadas às crianças. Isso vai ser feito no primeiro parágrafo de desenvolvimento, e o consumismo desenfreado no segundo parágrafo de desenvolvimento. Então, olha, o governo deve regulamentar a veiculação e o conteúdo de campanhas publicitárias voltadas às crianças, pois, do contrário, elas podem ser prejudicadas em sua formação com prejuízos físicos, psicológicos e emocionais, objetivando o consumismo desenfreado. Beleza? Vamos para o próximo filme. Próximo tema. Esse tema foi um tema do Exército, né? Ambição humana, impulsão para o desenvolvimento ou miséria da humanidade. Então, observe. Eu tenho aqui, né, um ou que eu tanto posso pender para um lado, quanto pender para o outro, quanto dizer as duas coisas. Então, olha, se eu disser que ela é impulsão para o desenvolvimento, eu posso colocar que a minha tese proporciona o desenvolvimento. Se eu disser que ela é pejorativa, eu posso dizer que ela causa inveja ou negação, tá? Então, isso seria a tese. Para justificar essa tese aqui, eu utilizaria os seguintes argumentos. Estimula o desejo de sonhar, em um parágrafo, e em outro, proporciona ideias empreendedoras. Para justificar essa tese aqui, em um parágrafo, eu diria que promove a falta de empatia, em outra, busca o sucesso por meios ilícitos. Se eu quero colocar um de cada, posso colocar um desse daqui, outro desse daqui, tá? De forma que cada parágrafo vá justificar cada uma das teses colocadas. Então, vamos ver como fica um parágrafo de introdução com isso daí. Então, olha, desde as primeiras civilizações, a ambição esteve presente na idealização humana. Apresentei o tema, agora eu vou apresentar a tese. Por esse motivo, muitas guerras entre o bem e o mal foram travadas em detrimento de tal contexto. Então, se eu estou falando entre o bem e o mal, estou falando no sentido positivo e negativo, né? Sendo assim, faz-se necessário discorrer a respeito da temática de uma forma que a aborde positivamente e de outra que, por sua vez, atente-se para a questão pejorativa, tendo-a como vilã de muitas histórias que poderiam ter terminado com o famoso final feliz. Então, observe, se eu estou falando que é o bem e o mal aqui, eu quis colocar de uma forma abrangente, né? Qual ideia que eu utilizaria para a forma positiva aqui? Posso colocar estimula o desejo de sonhar ao invés da forma positiva, né? Qual a ideia que estimula a forma pejorativa aqui? Posso dizer que ela busca o sucesso por meios ilícitos, por exemplo? Percebe? Agora nós vamos para outro tema. Olha, o esporte como meio de inserção social. Eu posso dizer, como tese, que a atividade física deve ser obrigatória em todos os anos escolares. Posso dizer que muitos alunos não gostam de atividade física. Isso seria minha tese, né? Poderia ser minha tese. Se eu vou dizer isso daqui, para qualquer um deles que eu vou dizer, por exemplo, eu posso colocar aqui dois exemplos de... No caso aqui, que eu não estou pendendo para lado nenhum, né? Então, no caso aqui, eu coloquei dois exemplos de argumentos. Eu posso dizer que a atividade física promove mudanças na qualidade de vida e posso citar exemplos de pessoas que mudaram o mundo através do esporte, né? Mudaram o mundo e mudaram a si mesmos através do esporte. Vamos ver como que isso fica na prática? Então, olha lá. As causas ativistas não constituem privilégio de uma sociedade moderna. Ah, desculpa, gente. Pulei aqui. Então, vamos lá, voltando, né, aqui. Na história da educação, mais precisamente na Grécia Antiga, o processo escolar destinado à elite grega já enfatizava o caráter esportivo para a formação de grandes homens. Então, observe, eu apresentei o meu tema por meio de um processo histórico, tá? Agora eu venho dizendo a minha tese. Na atualidade, no entanto, a atividade física é disciplina obrigatória do currículo escolar e deveria ser vista como oportunidade e não como mais uma carga a ser cumprida.
Beleza. E aí, o que eu vou fazer para justificar isso? Olha, por esse motivo é necessário enfatizar as questões que permeiam mudanças significativas na qualidade de vida, bem como ressaltar o exemplo de pessoas que o utilizaram para promover. Aqui eu não posso dizer a palavra exemplo de novo, foi um erro meu. Exemplos tanto na sociedade quanto em si mesmos. Posso colocar aqui para promover talentos, né? Tanto na sociedade quanto em si mesmos. Percebem? Então, apresento o tema, apresento a tese e apresento os argumentos que eu vou utilizar para justificar essa tese. Beleza, vamos para o próximo. Olha, ativismo social. Olha quantas teses eu poderia colocar aqui, olha. Pode ser praticado por qualquer pessoa, não possui distinção social, está presente na literatura, não está relacionado ao conformismo, foge às regras da zona de conforto. E aí, para justificar isso tudo aqui, escolho uma das teses, posso colocar um parágrafo falando sobre a imparcialidade do governo com as causas ativistas, posso fazer um outro parágrafo falando sobre exemplos de pessoas que se tornaram exemplos pela atitude ativista, né? Exemplos de pessoas que se tornaram referência, na verdade, né, pela atitude ativista. Então, vamos ver como que isso fica na prática. Olha, as causas ativistas não constituem privilégio de uma sociedade moderna. Então, observe que aqui apresentei o tema, agora apresenta a tese. Desde muito tempo, pessoas lutaram por seus direitos que até hoje estão expressos em manifestações artísticas e em resultados de guerras que marcaram épocas. Beleza, agora apresento os meus argumentos. Logo, mesmo que haja imparcialidade do governo frente aos movimentos, a história nunca se calará diante das inúmeras pessoas que se tornaram heróis frente à luta por seus direitos. Então, observe, em um parágrafo eu vou falar sobre a imparcialidade do governo, em outro eu vou falar sobre inúmeras pessoas que se tornaram heróis frente à luta por seus direitos. Beleza? Vamos para a próxima. Esse aqui é o último, foi o tema do Enem 2017, Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Posso usar como tese, olha, a Constituição Federal não tem sido cumprida, precariedade de serviços na educação pública, os deficientes auditivos compõem um grupo desfavorecido. Então, para justificar essas teses, eu posso dizer que há carência de estrutura especializada, e que há compreensão deturpada frente à concepção do referido público. Então, vamos ver como isso fica na prática. Isso é uma introdução de um aluno nota 1000. Então, observe, sob a perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino, todos os indivíduos de uma sociedade democrática possuem a mesma importância, além dos mesmos direitos e deveres. Então, estou aqui apresentando o tema. No entanto, percebe-se que no Brasil, os deficientes auditivos compõem um grupo altamente desfavorecido no tocante ao processo de formação educacional, visto que o país enfrenta uma série de desafios para atender essa demanda. Tá vendo? Eu falei que os surdos são um grupo desfavorecido. Esse é o meu posicionamento. Nesse contexto, torna-se evidente a carência de estrutura especializada no acompanhamento desse público, bem como a compreensão deturpada da função social deste. Então, em um parágrafo eu vou falar sobre isso, em outro parágrafo eu vou falar sobre isso. Percebeu a diferença entre tema, tese e argumentos? E daí, no final, quando eu for construindo o meu texto, no meu primeiro parágrafo, que eu vou falar sobre isso, no segundo vou falar sobre isso, então acontecem essas retomadas. E chega lá na minha conclusão, o que eu faço? Eu retomo a minha tese. O meu texto precisa ser cheio dessas idas e vindas, né? Porque se ele não tiver essas retomadas, entende-se que ele foi feito de uma forma inteira que não foi planejado e, portanto, você vai ser penalizado por conta disso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né, dessa mini aula, e se inscreva em nosso canal, compartilhe o nosso vídeo para que a gente possa te ajudar cada vez mais. Ok? Grande abraço e a gente se vê. Tchau, tchau.